o tema dessa mensagem, o tema de hoje à noite é movidos pela fé e pela regeneração. E nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 8. Abra comigo a Epístola de São Paulo, no capítulo 8, versículo 31. Nós lemos um só versículo, faremos uma oração e depois então ouviremos a mensagem. Você pode anotar os versículos, os textos citados. Nós vamos navegar nas ondas do Espírito, nas águas do Espírito. Voaremos nas asas do Espírito, amém? O termo não importa, o que importa é que o teu coração esteja antenado a Deus. E eu estou um pouco afônico, não sei se você percebeu, não é? Eu estou sem as turbinas, eu estou trabalhando aqui, estou respirando bem pouco pelo nariz. E eu preguei, irmãos, ontem em 3 horários, hoje em 3 horários. Então eu peço a você a máxima atenção, não circule, só quem está em caso de urgência aí, se a bexiga estiver muito cheia, aguenta as pontas, por favor, não se locomova muito aqui no meio da igreja, a não ser os diáconos, ok? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vou repetir a pergunta, a indagação do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor Deus e Pai, o Senhor tem nos ensinado, é a Tua palavra que tem nos movido até aqui. O nosso desejo nesta noite, como nas noites anteriores, é de ouvir a Tua voz, é de entender o Teu propósito, é de andarmos segundo o Teu querer, e só podemos isso, se de fato estivermos alinhados na fé, com o Teu propósito e a Tua vontade. Então, Senhor, que nesta noite a minha voz seja mais uma vez ungida pelo Senhor, para que a palavra, meu Deus, ministrada, não seja uma palavra de sabedoria humana, mas seja uma palavra revestida no poder do Teu Santo Espírito. E eu peço que a cada coração que está aqui, Senhor, venha revesti-lo com o Teu poder, venha, meu Deus, ministrar sobre esta alma, que esta pessoa que veio até aqui esta noite, entenda o propósito do Senhor, e saiba que o Senhor é Pai, que o Senhor é bom, e que o Senhor é aquele que nos chama para viver uma vida nova. Muito obrigado, meu Deus. Eu sei que nesse lugar já existe uma unção. O Senhor preparou este ambiente para nós nesta noite. Eu declaro separado deste lugar toda treva, toda oposição, todo espírito enganador seja repreendido e que nossa mente esteja cativa somente a Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, debaixo da Tua misericórdia, debaixo da Tua bondade. Eu oro em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Irmãos, como nós lemos uma pergunta e um texto isolado, vale lembrar que uma regra básica, chamada regra de interpretação de texto, deve ser aplicada em toda leitura. E essa leitura que eu fiz aqui de um versículo isolado, não serve como doutrina, porque doutrina nada mais é do que um conjunto de princípios. Quando nós extraímos um texto isolado, nós criamos uma heresia. Nenhum texto na Bíblia pode ser interpretado de forma isolada. A isso nós intitulamos de heresia. Então, para que a gente entenda bem esse texto, essa indagação do apóstolo Paulo, se faz necessário que nós venhamos a entender o conjunto da obra. Quando você lê um livro, você não pode extrair do livro um pensamento seu de um meio de uma frase de tantas que um autor escreveu. Você não pode extrair um pensamento diferente
daquele a quem o autor preparou um livro ou um esboço. Fazendo isso, você está sendo infiel ao texto. Essa regra de interpretação de texto, chamado dentro da teologia, é hermenêutica. Por isso que nós vamos aplicar a leitura não somente ao texto referido que eu citei, mas nós leremos textos anteriores e textos posteriores. Na linguagem teológica ou jurídica, textos que vêm antes ou que vêm depois, nós chamamos de a priori ou posteriori. É uma regra básica. Se eu ler um texto e isoladamente criar uma doutrina, eu me torno um herege. Então o apóstolo Paulo faz uma pergunta, diante de tantas afirmações anteriores e diante de tantas afirmações posteriores. A pergunta que Paulo faz, eu repito, é: o que diremos, pois, diante de todos estes fatos? Assim está na versão King James. A minha versão diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga amém. Eu posso aqui aplicar a linguagem na primeira pessoa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é em meu favor, quem será contra? Quem é o doido que vai ser contra um escolhido de Deus? Ora, as pessoas não têm a fé que você tem. Muitos combatem contra você sem saber o Deus que você serve, sem conhecer a poderosa mão de Deus sobre a tua vida. O diabo, ele conspira, ele trabalha contra, mas ele precisa de uma coisa para entrar na sua vida. E nós ensinamos isso aqui durante a semana. Ele precisa do pecado. Pode levantar contra você quem quer que seja. A nossa fé em Cristo é ela que nos liga a Deus. Ou seja, a nossa fé no Senhor Jesus nos reconcilia com Deus de tal forma que hoje, quando nós estamos erguidos na fé, é Deus que age em nosso favor. Quando nós estávamos no pecado, na prática e na ignorância, Deus nos era contrário. Quando agíamos e estávamos no pecado, a Bíblia diz que nós éramos inimigos dele. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, eu pedi para que o Alex lesse. Está aberto, Alex? Leia, por favor, rapidamente esse texto na versão King James. A Bíblia diz, tá bom, era só isso. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu pergunto para você, você quer ser amigo de Deus? Nós falamos ontem aqui, não se preocupe, que no dia do seu enterro, 6 pessoas vão conduzir o seu caixão. As pessoas querem viver uma vida com Deus, mas uma vida conduzida pelos prazeres do mundo, ou pelas amizades do mundo. Não, nós não fazemos mais parte do sistema mundial. Nós somos estrangeiros nesta terra. Diga amém. Paulo escreve-nos e nos diz que nós somos peregrinos. O que é uma pessoa peregrina? É alguém que está de... Pode falar. Passagem. Um peregrino, ele não se aplica a conquistar muita coisa no lugar aonde ele está de passagem. Por que perder tempo com as coisas do mundo, se Deus preparou para nós um lugar que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu? Mas veja, o cristianismo atual, nós falamos aqui também, domingo, segunda e terça e quarta. O cristianismo atual, aplicado nos púlpitos das igrejas, é baseado em milagres, em curas. Os programas de TV evangélicos baseiam as suas mensagens em quê? Em milagres, em curas, em prosperidade. E tudo que nós podemos conquistar aqui, até mesmo uma cura. Um dia, irmão, não sei se alguém já te disse, mas um dia você vai morrer.
Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morram, viverão. Então, se nós nos constituímos inimigos de Deus, é porque nós vivíamos debaixo do jugo do pecado, estávamos andando de acordo com a natureza do mundo. Por ora então, Jesus, Ele mesmo, o justo e justificador, veio a esse mundo, a essa terra. Nós também falamos essa semana. Sendo a Semana Santa, nada é melhor do que nesta semana lembrarmos de que a cruz de Cristo é a garantia da nossa salvação. Amém? Ponha isso na sua cabeça. O grande milagre da sua vida é o teu nome está escrito no livro da vida. O grande milagre da sua vida é saber que um dia você estará diante de Deus e Ele, o Senhor, já preparou de antemão um justificador, que é o Senhor Jesus. Ele, o próprio Deus, veio a essa terra justificá-lo. E essa obra não é sua, nem minha. Essa obra é dada mediante o sangue de Jesus. Nós falamos sobre justificação, nós falamos sobre propiciação de pecados. Nós falamos, sem perceber, que nós somos injustos e pecadores. Nós falamos aqui sobre depravação moral. O homem está caído. Agora, uma vez que nós entendemos, e na Epístola de Romanos, no capítulo 8, Paulo nos faz lembrar que somos o quê? Gerados em Deus, para vivermos em Deus, para termos uma vida segundo o que Deus deseja. Amém? Fomos gerados em Deus, criados em Deus, regenerados no Senhor Jesus Cristo, e agora estamos vivendo de acordo com a natureza de Deus. Nós não vamos mais andar de acordo com a natureza do pecado. Quando estávamos no pecado, estávamos mortos pelo pecado, mas se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Nós precisamos entender isso, irmão, para que haja uma ativação de Deus na nossa vida. Por que as coisas não acontecem conosco quando nós falamos tanto de fé? Porque muitos entre nós dizemos que somos da fé, mas as práticas religiosas são contrárias à fé. Eu também disse essa semana que Tiago, o apóstolo, escreveu, dizendo que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, e abster-se do quê? Da corrupção do pecado do mundo. Tiago 1, 26, 27. Essa é a verdadeira religião. E ainda mais, Tiago diz que aquele que não domina a sua língua, ou não refreia a sua língua, sua religião é mentirosa. É por isso que no meio da igreja, no seio da igreja, o inimigo, Satanás, ele consegue se infiltrar e consegue reter muitas coisas que Deus já liberou sobre a sua vida. Não é à toa, irmãos, que muitos já passaram por aqui. 44 anos essa igreja existe, é isso, Anderson? 46, aqui nesse lugar 40 anos. 40 anos aqui. Quantas e quantas pessoas já ouviram o Evangelho? Quantas pessoas já entenderam o propósito de Deus? Mas por causa do mundo se afastam de Deus. Se Deus está conosco, é isso que Paulo quer dizer. Quem é que pode ser contra, irmão? Diga para o seu irmão que está do seu lado: se Deus é por você, quem será contra você? É isso que Paulo está dizendo. Filhinhos, vocês já foram justificados, regenerados, transformados. A graça de Deus está sobre vocês. Vocês não vivem mais debaixo do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Agora vocês são gerados por Deus, transformados por Deus, são chamados filhos de Deus. Então, vocês vão andar em novidade de vida ou não vão? Vocês vão ficar se preocupando com o mundo, com o pecado, com o diabo, com a inveja, com o olho grande? Quem é que te separará do amor de Deus? Pastor, o diabo é poderoso. Na minha Bíblia diz que ele não manda nem no inferno. Jesus tem as chaves do inferno e da morte. Você tem a chave da sua casa? Sim ou não? Por que você tem a chave da sua casa? Porque você governa quem entra e quem sai. Quando bate o testemunho de Jeová lá na sua casa, o que você faz? Eu já sou crente. Entra na sua casa quem você quer, amém?
Porque você tem a chave. Quem tem a chave tem autoridade. Quem tem autoridade sobre a vida e sobre a morte? Jesus. Se ele tem poder sobre a vida e ele tem poder sobre a morte, é ele quem dá vida e é ele quem mata. Então nunca diga que o diabo levou alguém, porque é Deus que tem todo o poder, é Deus que tem as chaves do inferno e da morte. O diabo não manda nem no inferno. Eu disse aqui segunda e terça, é o diabo que te leva para o inferno? O que é? É o pecado. Por isso o inimigo das nossas almas, ele trabalha para que nós venhamos a pecar. Era essa a missão dele quando tentou Jesus. Porque o diabo foi então tentar Jesus? Porque Jesus, se ele em algum momento tivesse um deslize e pecasse, certamente por água abaixo ia o plano da redenção e da salvação do homem perdido. A depravação do homem só pode ser regenerada por causa do sangue de Jesus. Agora o sangue de Jesus está sobre nós. Uma vez que eu creio, que eu recebi pela fé a salvação, se o próprio Pai me deu a Jesus, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim. Veja, este vem a mim. Você ouviu, e porque você ouviu, você veio até Jesus. E o que vem a mim, Jesus diz: de maneira nenhuma lançarei fora. Então a obra da regeneração é uma obra mútua. Deus faz o impossível por você, mas você tem que fazer o que é possível. Você tem que buscar Ele. Ou você acha que no dia que você aceitou Jesus foi suficiente? É por isso que muitos se enganam. Nós precisamos diariamente de Deus. Se nós estamos em Deus, e se Deus está conosco, quem que pode ser contra? O diabo? O amigo mais próximo? Um invejoso? As adversidades? Se nada pode ser contra, irmãos, por que nós perdemos a paz? Por que sentimos medo? Por que perdemos o sono? Por que andamos de maneira ansiosa? Se Deus é por nós, por que nos preocupamos com o dia de amanhã? Pastor, mas tem pessoas que me cercam que são más. Se tem pessoas que te cercam que são más, que têm uma intenção maligna a teu respeito, você tem Deus que é por você, Ele quem te guarda. Paulo também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o cristão, ele não pode amaldiçoar por causa disso. Pastor, estou orando para o meu patrão me mandar embora. Pastor, estou orando porque eu estou pedindo para Deus para o meu patrão demitir um colega meu. Pastor, estou orando porque tem uma pessoa lá no meu trabalho que me incomoda muito. Meu Deus do céu, que aconteça alguma coisa com ela para eu me ver livre dela. É magia branca. O cristão, irmão, tem que ser uma fonte de bênção. Se Deus é por ti, quem será contra? Guarde isso no teu coração. Pague o mal com o bem, porque é o teu Deus quem te justifica e quem te exaltará. Amém? Então, se o próprio Deus, Ele proveu a necessidade que eu precisava, um Salvador, então o sacrifício foi feito por mim. Vamos ler o versículo 32. Vamos adiantar aqui a leitura. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O sacrifício foi Jesus. Deus Pai fez o impossível, dar o seu único filho. Nós falamos aqui, pais que aqui estão, mães que aqui estão, você não daria o seu filho para resgatar um homem pecador. Deus sacrificou o próprio filho, foi um sacrifício, foi uma entrega de Jesus. Deus Pai deu o seu filho, Deus como Pai sacrificou o seu filho, e Jesus, estando entre nós, entregou-se. Veio um sacrifício da parte de Deus e uma renúncia por parte de Cristo. Vocês entenderam? Por parte de Deus Pai, Ele sacrifica o seu filho. Veja o que Ele faz por amor.
Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por você. Então Deus sacrifica o seu próprio filho. Esse termo não poupou é a mesma palavra grega que traduzida significa o mesmo texto quando Isaque estava imolado por Abraão e quando Abraão estendeu a mão sobre ele, Deus disse: Abraão, não faça tal coisa com teu filho. Abraão não poupou o próprio filho, ele sacrificaria Isaque, ou seja, Deus observou a fé de Abraão, e quando observou a fé de Abraão, Deus nos trouxe, irmãos, por esse direito, por causa de Abraão, o direito de sermos chamados filhos na fé dele. Quem que nos acusará então? A Bíblia diz aqui, versículo 33, quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem te justifica? É Deus. É Deus. Você tem que entender, irmão, que ninguém pode acusar você de nada. Pastor, mas eu tive uma vida devassa, eu tive uma vida completamente errada, pastor. Eu fui o pior dos pecadores, estava na lama, no lixo. Pastor, não é possível que Deus, Ele queira-me. Eu digo para você, Deus justifica você quando você ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, então Ele vem e remove os seus pecados. É Ele quem te justifica. E ninguém pode te acusar. Talvez alguém olhe você hoje e diga: o que ele faz na igreja? Ah, agora ele é santo. Sim, você é santo, porque a palavra santo significa separado. Você não está mais no lixo, você foi tirado de lá por causa da graça de Deus. Ninguém pode, nem o diabo, nem o homem. Olha aqui para mim, antene na fé. Você tem o direito de viver o plano de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você, pela fé, pode todas as coisas nele. Você não pode ser condenado pelas coisas do passado. Se você é em Cristo uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, Paulo diz. Põe uma coisa na sua mente: o sacrifício de Jesus é sacrifício de Jesus único. Não é necessário um novo sacrifício, não é necessário uma nova morte de um santo. Ele morreu uma vez por nós, para que uma vez por nós Ele pudesse nos lavar de todo pecado. O que é necessário então para ser salvo? Diz as Escrituras: crê no Senhor Jesus. Você crê em Jesus? Então, se você crê em Jesus, o crer significa que a sua fé vai estar em movimento. A palavra crer, ela é a junção da palavra fé com ação. Por isso Jesus diz: quem crer e for batizado, todo mover da fé está aliado à crença. Quem crer e for batizado, veja, quem crê não vai ficar perguntando: ah, mas será que eu me batizo ou não? Não, quem crê automaticamente vai dizer: eu já me arrependi dos meus pecados, pastor, o que eu faço para herdar a salvação? Batize. No tempo da igreja primitiva, não existia batismo geral. Olha, daqui a 2 meses vai ter o batismo geral. Irmão, a Bíblia diz que as pessoas se reuniam e conforme Deus acrescentava todos os dias cristãos, eles eram batizados. As pessoas iam para o Rio Jordão e se batizavam. Porque era natural que um crente ouvisse o Evangelho, estava fresquinho na memória dos apóstolos, o poder de Jesus era manifesto, eles criam em Jesus, os sinais eram evidentes. Porque acontecia milagres na igreja primitiva? Porque eles viviam movidos pela fé. Diga, movidos pela fé e pela regeneração. Aquele povo já não vivia mais eles, mas o próprio Cristo vivia neles. Eram eles as mãos de Jesus, eram eles os olhos de Jesus, eram eles, irmãos, os pés de Jesus. Eles não tinham parada, eles queriam falar do amor de Jesus. Será que é isso que arde dentro de você? Ou será que você está dentro da igreja porque você não tinha que fazer lá fora? Eu estou aqui para namorar, pastor. Me avisa que eu já te dou um cartão vermelho. Você veio para a igreja para arrumar uma namorada? Graças a Deus que os nossos jovens não têm essa visão. Os nossos jovens estão vivendo com Cristo um relacionamento sério.
Ainda bem que muitos aqui que estão vindo desde domingo estão entendendo. Senão você não estaria aqui. Se a mensagem ministrada de domingo até aqui tem feito algo, certo disso, porque eu creio no Senhor Jesus, se ela tem feito algo, ela tem te levado à presença de Deus mais firmemente. Essa obra é de Deus, por isso eu digo, irmão, contra os escolhidos de Deus, quem que nos acusará? Ninguém, nem o diabo, nem um homem, nem uma pessoa que você conheça, nem um familiar seu, santinho, contra você não há acusação. Mas você precisa andar de acordo com a Bíblia. Vamos ver? Vamos ver. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, nos Estados Unidos é muito comum isso. Existe lá alguns estados que têm a pena de morte. Alguns estados americanos adotam a pena de morte como uma forma de punir o criminoso. Alguns estados aplicam injeção letal. E outros estados ainda aplicam a cadeira elétrica. Quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua e à pena de morte, ela entra para dentro de um presídio e existe um tal chamado corredor da morte. Algumas pessoas ficam lá presas por anos sem saber o dia da sua execução final. Mesmo presos, os presos têm um direito: escrever uma carta ao governador daquele estado, pedindo clemência. Ou seja, seu governador, eu sou criminoso, mas tenha piedade. Alguns criminosos fazem um texto pedindo clemência aos governadores, para que os governadores pelo menos venham a poupar a vida deles, para que eles pelo menos vivam dentro da prisão. A carta, quando chega ao governador, é um pedido de clemência. Agora olha aqui para mim. Dificilmente algum governador move-se ou tem compaixão, porque um governador, ele sabe que ali está um criminoso digno de morte. Você e eu estávamos no corredor da morte, aguardando pela execução final. E de repente apareceu, irmão, um justificador, que é Jesus. É a clemência de Deus. Agora todos são salvos? Só aquele que de fato pede misericórdia ao Senhor. Por isso a Bíblia diz, no versículo 34, quem os condenará? Condenação, irmão. Era isso que o diabo queria para você. Nós estávamos condenados. Estávamos no corredor da morte, aguardando, enfim, o dia então que nós fecharíamos o olho aqui e abriríamos no inferno. Mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, o justificador, essa obra vem dEle, amém? Mas o que você temos que fazer diante da condenação? Pedir misericórdia. Você pecou alguma vez na vida? Certamente você pecou e continua pecando. Uma vez nós pecávamos por ignorância e com consciência do pecado, embora não sabíamos o que o pecado nos geraria. Hoje o pecado, uma palavra hebraica que significa errar o alvo, tem de ser um acidente na nossa vida. Eu não saio pecando deliberadamente. Se eu peco deliberadamente, então eu não sou livre, eu sou escravo do pecado. E nós vamos ver isso na Bíblia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e faz o que por nós? Então a obra que Ele começou em você não acabou ainda? Por que você está preocupado? Meu Deus do céu, eu pequei de novo. A Bíblia diz que é Ele que age em nós em meio às nossas fraquezas.
Você não é um super-homem da fé, nem uma mulher maravilha da fé. Não, eu e você somos de carne, somos pecadores. E é por isso que devemos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Amém? E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós desprezamos o sacrifício de Jesus. Nós esquecemos que Ele morreu na cruz. E é só na cruz que nós encontramos misericórdia. Diga, somente na cruz encontramos misericórdia. Vai por mim. O sacrifício de Jesus foi a manifestação da piedade de Deus e da sua misericórdia. É por isso que você está sentado aqui, porque a misericórdia de Deus te encontrou. Ele te sustentou para que você chegasse até aqui. Agora, você ouviu, você tem que vir a Ele. A Bíblia diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus parou diante de uma multidão em Mateus 11 e disse, venham a mim os cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está falando de um cansaço não físico, da alma, porque Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então achareis descanso para as vossas almas. Jesus não está olhando para o corpo físico. Talvez você esteja cansado fisicamente, mas irmão, é natural que o seu corpo envelheça e que com o passar dos anos o seu corpo vá se abatendo. Você vai sentindo o peso dos anos no seu corpo, mas dentro de você vai crescendo cada vez mais a graça de Deus. Cada dia mais você não fica velho, cada dia mais você se parece mais com Jesus. Amém? Mais perto dele você está. Agora, para que a gente viva a misericórdia e para que sejamos justificados, nós precisamos andar de acordo com o que Deus deseja, ou não? Eu vivo a levantar. Não, irmão, você tem que viver a vontade de Deus para você, segundo a vontade dele. Abra aí, não desmarca a sua Bíblia, por favor, vai lá em Mateus 26. Ainda bem que amanhã é feriado, que daí hoje não tem hora para acabar. Amém? Meu irmão, é igual bailão. O cara entra no bailão e fica, que hora que acaba? Eu não lembro. Eu nunca fui de dançar, irmão. Eu entrava nos bailes, meus amigos, eu parecia que eu era um escorado sempre, estava sempre encostado. Mas nunca entrei no lugar e disse assim, vai até que hora aí o show? Não, irmão, o cara às vezes paga um ingresso de 100 pau para ver o Tunico e Tinoco. Um já foi até, né? Sei lá, o Leandro Leonardo, um já foi também, né? João Paulo e Daniel, um já foi também. É para você ver que todo mundo está indo, irmão, você vai uma hora. Você está achando que você vai ficar aqui até quanto tempo? Caras que estavam no sucesso, no auge, gravando, vendendo disco. De repente, subitamente, o coração para, aparece um câncer, um acidente de carro. João Paulo morreu de acidente de carro. O Leonardo não, está vivo, está bebendo ainda. O Leandro morreu de câncer. E o Tunico, ou o Tinoco, não sei qual dos dois que eu matei agora. Foi de velhice mesmo. O cara entra no show, paga R$100, pra quê? Vai começar às 11, né? Tá no horário aí, né? Começa 1 hora, 2 horas, não estão nem aí, irmão. Você veio aqui para adorar a Deus, amém? Não se preocupa não, as portas estão bem fechadas. Por causa do barulho. Achou Mateus 26? Vamos voltar aqui. Versículo 42. Ou melhor, o versículo 38. Você está na Semana Santa, você lembra do sacrifício de Jesus. Tem pessoas que acham que o medo de Jesus era encontrar aquela cruz. Ai, tadinho, né, pastor? Que cruz pesada. Eu vi a Paixão de Cristo com ela no cinema. E tinha, eu acho que umas 20 freiras perto da gente. E na hora que Jesus começou a carregar aquela cruz, aquelas mulheres... E eu lá em cima dizendo, meu Deus, Ele ressuscitou, gente. Escuta, não era medo da cruz, eu te mostro aqui. Então lhes disse, versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte,
ficai aqui e vigiai comigo. Indo pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este... Que cálice é esse, irmão? É o cálice da tua condenação. É o cálice da tua vida pecadora, pecaminosa. É o cálice da ira de Deus. Que cálice é esse? Ele não estava com medo da cruz. Jesus sabia desde que nasceu que ele ia para o madeiro. Mas hora antes de ser entregue, ou de se entregar, ele sentiu um peso. Qual era o peso que ele sentia? A ira de Deus. Você acha que Deus vai ser bonzinho, irmão, naquele dia? Ai, lindinho, eu vou te salvar porque você é bonitinho. Vai para lá, eu preciso de gente bonita no céu. Não, querido. Se for possível, passe de mim esse cálice. Agora, todavia, não seja o quê? Como eu quero, mas como tu queres. Amém? Jesus queria fazer a vontade dele ou a vontade daquele que o enviou? Mesmo sendo igual a Deus, ele se sujeitou à vontade do Pai. Jesus era Deus e era homem, porque concebido por Maria era homem, mas concebido pelo Espírito era Deus. Jesus passou a vida inteira e ele se intitulava ora filho de Deus e ora filho do homem. No Evangelho de Lucas nós encontramos Jesus como filho do homem. No Evangelho de João nós encontramos Jesus como filho de Deus. São duas visões distintas. Por isso tem 4 evangelhos. A maioria dos crentes não sabem disso, porque estão assistindo novela, porque estão na internet. E é por isso que nós temos tanta pobreza espiritual no nosso meio. Diga misericórdia. Quando você for falar misericórdia, grite por ela. A compaixão de Deus vem sobre aqueles que clamam por misericórdia. E voltando aos seus discípulos, achou o que Tiago, João e Pedro estavam fazendo? Eu tinha tomado um Dramin. Vigiai e orai, Jesus disse no versículo 41. Vigiai e... Não é só para orar, crente tem que estar atento. O predador está à espreita. Eu disse aqui domingo que o homem é lobo do homem, e não lembro mais o nome do filósofo, esqueci. Esqueci é boa. Jesus. Thomas Hobbes. Por que o homem é lobo do homem? Porque o lobo, ele é um predador que ataca somente pelas costas. Ele espera que a sua presa perca a atenção, fique desprotegida, e então ele vem e gruda no pescoço pelas costas. É só você ver filme de lobo. O filme de lobo, que o lobo ataca pela frente, é Michuruca. É aqueles filmes lá de vampiro meia tigela. Vamos lá, volta aqui para a mensagem. Versículo 42. E indo a segunda vez. Diga, segunda vez. Ele orou de novo, não orou? E disse, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mais uma vez Jesus sente o peso da ira de Deus e diz, Senhor, se for possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. E de novo Jesus volta para Pedro, Tiago e João no versículo 43 e acha eles, meu Deus, que raça de crente é essa? 44, versículo, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Quantas vezes Jesus orou? 3 vezes, irmão, dizendo as mesmas palavras. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Você acha que ele não beberia do cálice para satisfazer a justiça de Deus? Deus somente se satisfez com a justiça de Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Então toda a ira de Deus foi despejada em Jesus. Ele se tornou justificador. A ira de Deus se manifestou em Jesus. E acabou? Não. Acabou para aquele que crê em Jesus e passa por ele, que é a porta da salvação. Mas toda a humanidade perdida, toda a humanidade que está em condenação, um dia beberá desse cálice. Só quem não beberá? Só quem tem Jesus na sua vida.
Você entendeu por que Paulo está dizendo quem será contra nós, quando é Deus que nos justifica? Que diremos, pois, estas coisas? Nada, irmão. Você pode passar pelo que vier pela frente. Deus sempre estará contigo, amém? Volta lá para o texto. Agora vamos navegar aqui em Romanos, por favor. Vou te provar que Deus deseja que você viva nele. Romanos 6, volta um pouquinho. Quem quer que eu pare, diga amém. Opa, então eu vou parar. Alguém pediu. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Amém, a maioria ganhou, então eu não vou parar. Irmão, não se preocupa, vai que é um visitante, né? Fica com vergonha. Depois a gente bate em você no final do culto, fica tranquilo. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais a quem? Ao pecado. Você está servindo ao pecado? Então você é escravo dele. Você serve a Jesus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Irmão, quando que nós morremos para o mundo? No dia que nascemos para Deus, no dia do nosso batismo. Pastor, eu não sou batizado, só fui quando criança. Esse batismo não vale para Deus. Se você achar batismo de criança na Bíblia, eu me converto ao catolicismo e vou estudar para ser padre. Não tem batismo de criança na Bíblia, porque o batismo é para arrependimento e só pode se arrepender quem tem entendimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente, transformação. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Você lembra da mensagem da supremacia de Cristo? Cristo domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre todos os impérios, reinos, no tempo, no espaço, na história do homem, e também reina sobre o que é espiritual. Todas as dominações no mundo espiritual, potestades, principados, anjos, querubins não existe, querubins, serafins e arcanjos e anjos, e mais o que tiver no céu, ele tem domínio, irmão. Assim também considerai-vos o quê? Mortos para quem? Mortifica essa carne, crentinho. Senão você vai ficar preparadinho para ir para o inferninho. Assim também considerai-vos como mortos para o pecado. Pastor, meu Deus do céu, mas o que eu faço? Se Jesus me justifica, primeira situação que o pecado cria, qual é? Condenação. Mas agora eu não sou mais condenado, pastor, eu nasci de novo, eu vivo para Deus. Qual é a segunda situação que o pecado causa? O pecado tem poder. Por quê? Porque essa natureza viveu o pecado e volta e meia a gente peca. E o que a gente faz? Por isso que devemos clamar pela cruz, pelo sangue, pelo sacrifício dele. Por isso que o sacrifício de Jesus não é para um dia do ano. Ah, que hipocrisia nossa, um feriado nacional, porque todos amanhã vão adorar Jesus. Não, vão para a praia, para o sítio, para a fazenda, passear. 90% da população brasileira é cristã. Que cristianismo as pessoas vivem? Assim, pois, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quem? Nós vivemos para Deus através de quem? Em Cristo Jesus, irmãos. Deus só nos vê vivo porque Cristo Jesus morreu por nós. E é por isso que em Cristo Jesus nós somos livres do pecado. Conhecereis a verdade, ela vos... João 8,32. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Pronto, João 8 é a definição básica do cristianismo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do pecado, da morte. Aí no versículo 12, Deus deseja que nós venhamos o quê? A viver para Ele. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, não domine, não governe. O pecado te governa, então você não é nascido de Deus. Quem sabe você tomou só um banho de piscina. Você precisa nascer de novo. É por isso que nós estamos aqui desde domingo, irmão. Para dar um choque espiritual em você. Quando o cara está no hospital lá que o coração para, o que o médico faz?
Liga no forte aí. Dá aqueles pulos. Tem gente que eles ficam lá minutos, né? Aumenta, aumenta, aumenta. Até que haja uma esperança. E o coração... Aí o médico... Graças a Deus, salvamos mais um. A missão do médico qual é quando ele faz o juramento? Salvar vidas. A grande missão de Jesus foi salvar vidas. É por isso que a palavra, irmãos, tem que ser chocante. Porque tem crente, irmão, que só está com 40 batimentos por minuto. Está em estado letárgico. Mas nesses últimos dias Deus tem levantado os seus. E Deus está dando um choque espiritual nessa igreja. Ou você nasce para Deus, irmão, ou de fato você está no inferno. Essa é a conclusão que eu chego. Diga, o pecado não tem domínio sobre nós. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? A graça de Deus é a manifestação do ministério da piedade. Irmãos, eu achei um livro lá em casa, de Charles Finney, a pastora sabe. Eu comprei aquele livro em 2005. Eu nunca li aquele livro, dessa grossura. A introdução do livro, Charles Finney foi um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos maiores teólogos. Ele foi advogado. Ele abandonou a advocacia para ser um ministro do Evangelho. Quando ele introduz o livro dele, ele diz assim: a linguagem deste livro é difícil, porém, é uma linguagem que trará mudança para a sua vida e entendimento teológico. Eu estava lendo esse livro em 2005. Eu li 2 páginas e parei. Mas eu descobri esse livro agora. Sabe por quê? Porque debaixo da vontade de Deus existe tempo para todas as coisas. Tinha uma riqueza lá guardada na biblioteca. Mas durante o tempo eu preferi não ler. Mas por que eu descobri agora? Porque agora era o tempo. Sua vida é assim com Deus, irmãos. Deus sempre tem uma joia guardada para você. Você acha que Deus vai te dar lixo? Ele é pai. Você acha que Deus vai te dar coisa reciclada? Ele é pai, Ele só tem coisa boa para você. Eu estou terminando a introdução agora, irmão. Romanos 6, versículo 4, volta. Você quer uma coisa revelada na palavra? Versículo 4, olha aí. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. O batismo significa sepultamento. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em vida nova, novidade de vida. Vida nova! Os anjos anunciaram, nasceu em Belém um Salvador. Salvador do quê? Salvador na Bahia, pastor. Salvador, irmão, a misericórdia de Deus se manifestou nesse tempo. Paulo está dizendo, cara, você é justificado, regenerado, transformado, mova-se pela fé, viva a fé, estabeleça um tempo de novidade de vida para você. Você nasceu para Deus, o pecado não tem mais domínio sobre vós, amém? Volta em Romanos 8 agora, 32, agora você vai entender, você vai reler. Aí o 32 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha aqui para mim, debaixo de tudo isso que você leu, como é que Deus não vai exercer uma vida nova para você? Como é que Deus não vai estabelecer um tempo novo para você? É tempo de viver o que Deus tem para você, meu querido. Só que também é necessário renúncia. Amém? Deus estabeleceu um elo de ligação, é Jesus. Nós estamos em conexão com Deus, é uma conectividade. Um dia nós somos inimigos de Deus, um dia Deus nos excluiu do seu Facebook. E nós procurávamos Deus, Ele tinha nos bloqueado. Onde está Deus? Até que de repente aparece um convite, Deus nos chama.
para um convite novo. E o que você faz quando você recebe uma pessoa que pede para adicionar você? Você aceitou Jesus. Você estava conectado em Adão, mas por causa do pecado você foi desconectado. Então você foi excluído do hall de amigos de Deus. Mas de repente, Jesus veio a essa terra e Ele foi a conexão entre você e Deus. Então Deus te adiciona de novo. E agora a palavra chega até você, então você olha, que aquilo ali é um convite, é Jesus. Eu aceito Ele. E quando você aceita Deus, você está conectado com Deus. Amém? Romanos 5. Estamos decolando, irmão. Nós estamos voando. Nós vamos voar agora. Aleluia. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda o quê? Santinhos, pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira de Deus. O cálice quem bebeu por você? É Jesus o justificador. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Ele para o quê? Para a vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a... Você tem conexão direta. Você pode orar, Deus ouve. Você pode falar, Pai, Abba, papai, querido Deus, obrigado. E Ele está ali, ô meu filho, como eu me agrado na tua oração, na tua adoração. Agora eu vou falar contigo. E você ouve, Deus fala, e vem a unção da palavra, e você cresce. E o mundo não entende o que está acontecendo com você. É que tem uma placa na sua cabeça, eu estou em obras. Agora, muitas vezes a gente quer os benefícios da cruz. A Bíblia diz que nós recebemos com Ele a reconciliação. Amém? Deixa eu ver aqui para não me perder. Abre Marcos 8. Eu pedi para você ler, Mateus, esse texto. Não precisa abrir, o Mateus vai ler bem alto. Vai lá, anota aí. Com voz de homem, Mateus. Vamos lá. De pé, Mateus. Bonito, Mateus, é isso aí, eu gostei agora, vai. Amém, amém. Mateus, o que Jesus fez? Ele convocou os discípulos e a multidão. Ele fez o que diz a sua Bíblia? Você pensa que deixar o mundo é coisa para frouxo? É coisa para homem. É um desafio. Ei, eu desafio vocês. Vocês querem me seguir? Neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz, depois venham e me sigam. Processos que nós entendemos porque temos a mente de Cristo. O mundo não sabe o que é isso. O mundo acha que tomar a cruz de Jesus é fazer uma cruz bonitinha de madeira e fazendo na sexta-feira da paixão os passos de Cristo e ir atrás do corpo dele morto. Jesus faz um desafio aos homens até hoje: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Precisamos da piedade de Deus, mas necessitamos andar de acordo com a supremacia de Cristo. Jesus orou e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Você tem orado desse jeito? Você tem orado dessa forma? Pai, faça a tua vontade na minha vida. As solteiras que estão aqui, você tem orado de acordo com a vontade de Deus? Você está pedindo para Deus um homem? Será que é isso que Deus quer para você? Jovem que está aqui, oh Deus, eu quero ser um homem rico, reconhecido no Brasil, no mundo. Será que é isso que Deus tem para você? Está orando de acordo com a vontade de Deus? Nós devemos viver a vontade de Deus. E para que a gente viva a vontade de Deus, Jesus disse aos discípulos: vigiai e... Você está vigiando? Você está orando?
Você está jejuando? Você está estudando a palavra? O ministério de Jesus ativo era ensinando, pregando, ensinando, pregando, ensinando e pregando. Por quê? Porque o povo não sabia o que era fé. Eles sabiam. Eles liam a Torá, os pergaminhos, os profetas, os mandamentos. Eles ouviam os mandamentos diariamente nas sinagogas, nos sábados. Eles paravam tudo. Eles não trabalhavam para se dedicar ao ensino. E eles aprendiam todos os sábados os 613 mandamentos que a Torá ensina. A Torá, não é os Torá, é a Torá. A Torá ensina 613 mandamentos. São os mitzavô e os mitzavá. O judeu aprende desde pequeno o que pode fazer, o que deve fazer e o que não pode fazer. Será que nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus, irmão? Estamos em consagração? Estamos estudando a Bíblia? Ou quando Deus olha para nós, Ele sabe que existe sim apenas o interesse da nossa parte em querer os benefícios da cruz? A cruz nos beneficia, como que não? Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor a nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas. Hello. Deus tem algo para você reservado. Você é salvo, amém? Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para continuar operando. Deus enviou Jesus porque nós necessitávamos de uma conexão. Escuta aqui. Não diga que não tem tempo para Deus. Naquele dia, diante dele, que é reto juiz, Deus não vai precisar passar sua vida inteira. Ele vai fazer um backup só do tempo que você passou na frente da internet. Vamos dizer que você viveu 70 anos. Ele vai fazer o backup. Anjo, traz aí, lá do HD, lá que está guardada a vida desse sujeito aqui. Vai passar uma fitinha na sua frente do tempo que você dedicou à internet. É pecado acessar a internet? Não, não é nenhum pecado, não sou contra, não sou doido. Agora, querido, olha aqui para mim. Ai, pastor, eu estou sem tempo. Eu não consigo mais. Eu ando tão cansado, triste. Mas o Facebook está sempre conectado. Aliás, hoje as pessoas, irmãos, antigamente era no computador. Hoje as pessoas andam na rua assim, ó. Tá um perigo. Você está andando na rua assim, ó. Parece aquele joguinho de antigamente. As pessoas estão andando assim. Uma doideira. Tem gente dirigindo conectado. Tá uma loucura. Sua conexão foi estabelecida por Deus através de Cristo Jesus. Nós não podemos viver mais sob o domínio do pecado. É Jesus que vive em nós. Nós somos livres por Ele, amém? Eu vivo para aquele que me chamou. Eu sou escravo da justiça. Sou escravo de Deus. Romanos 6, 22. Vamos lá que eu preciso acelerar aqui, irmão. Já nem sei quando. Não vou olhar para um relógio para não chorar. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus. Ou na sua Bíblia está servos de Deus. É a mesma palavra grega. Mas agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê? E por fim a santificação e vida eterna. Volta para Romanos 8, 35. Resumindo, quem é que te separará do amor de Cristo, irmão? Se ninguém pode te acusar, se ninguém pode intentar algo contra ti, te condenar, nada te separará do amor de Deus. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te intentar algo, ninguém pode dizer assim, você foi pecador. Você vai dizer, sim, eu era, mas Deus me alcançou. Ele me pediu para ser amigo de novo. Eu aceitei. Aleluia. Mas tem algo que te separa de Deus. O coração do homem é enganoso, diz o profeta. Por ora nós dizemos que somos livres do pecado, mas tem certas coisas que nós amamos mais do que a Deus. Por isso eu disse aqui terça que nós devemos amar a Deus de todo a supremacia de Cristo e o ministério da piedade.
Ele me amou primeiro, mas eu devo amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, e a King James traz, e de toda a minha capacidade intelectual. Porque Deus não te faz burro, Deus te faz pensar. Mas tem algo que separa o homem de Deus. Vamos para Marcos 10. Estou indo para a última parte da mensagem. Não sei quanto tempo vai durar essa parte, mas é a última. Amanhã é feriado, amém? Alguém trabalha amanhã? Levanta a mão aí. Deus renova as suas forças. Só não vai trabalhar dormindo. Marcos 10, 17. Jesus conta acerca, ou melhor dizendo, Marcos, discípulo de Pedro, nos relata acerca de um jovem rico, assim como em Mateus também e Lucas há essa passagem. Versículo 17 do capítulo 10 de São Marcos, nós lemos esse texto narrado por Marcos. Pondo-se a caminho, correu para ele, para quem? Para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou dizendo, diante dele, perguntando-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Do que ele chamou Jesus? Resposta de Jesus, por que me chamas bom? Eu disse aqui domingo, segunda e terça e ontem, você se sente bom? Olha a resposta de Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é quem? Deus é bom. Jesus disse-lhe, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Olha aqui, ele é um homem de fé ou não é? É ou não é? Tem gente que está com medo de dizer, mas ele é um homem de fé. Ele é um homem de fé, mas não é movido pela fé. Eu disse que o tema da mensagem é movido pela fé e pela regeneração. Não pense você que todo aquele que tem fé irá para o céu. Não, a fé precisa estar em movimento. Amém? Gente, os discípulos ficaram espantados, porque Jesus disse assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? Por que então é difícil que um rico entre no reino dos céus? Eu te explico. Porque muitos ricos tornam suas riquezas o seu próprio Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo na primeira epístola dele, no capítulo 6, versículo 10. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda maldade. É o dinheiro? É o dinheiro? Vou falar alto e você vai responder, irmão. É o dinheiro? O dinheiro é uma bênção. Ainda bem, pastor, glória a Deus. Mas o amor ao dinheiro. Em Mateus 6, Jesus diz aos discípulos, não andeis solícitos com coisa alguma, pelo que beber, pelo que comer ou pelo que vestir. Assim os gentios andam. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão. Você está preocupado com o quê? Você se move pela fé? Se você se move pela fé, meu querido, nada te separará do amor de Deus. Ninguém te condenará. Ninguém tentará acusação contra ti. Você vai andar em novidade de vida. A graça de Deus vai ser abundante, superabundante na sua vida. Tudo que você perdeu no passado, Deus, Ele acrescenta na sua vida. Quanto mais você se doa para o reino, mais o reino manifesta-se em ti. Dai-vos será dado. Olha o processo da fé.
Dai e vos será dado. Não está assim, receba e depois dá. Por que o jovem rico se entristeceu? Porque o coração dele adorava quem? A Mamon. Eu nem separei aquele texto de Mateus, mas a Bíblia diz, em Mateus 6 ou 7, não podeis servir a dois senhores. Odiará um, amará outro, ou amará um, odiará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Por que o jovem rico então não seguiu Jesus? Jesus pediu os bens dele? Era a fogueira santa de Israel aqui? Foi isso que Jesus pediu? Jesus quer os seus bens, é isso? É isso? Não, irmão, o Evangelho não te pede nada. Aliás, tudo que você tem é o Evangelho que tem te acrescentado. O Evangelho não te tira nada. O Evangelho te pede a tua vida. Porque se você... De novo, meu filho. Ah, tá, então vai por aqui, sobe aqui. Chispa daqui, vai para ali. O Evangelho não te tira nada. Vou repetir aqui. Irmão, o pastor começa a entrar numa área da mensagem agora tão importante. Começa os movimentos. É o capeta agora. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sei o que é que está acontecendo aqui. É uma batalha espiritual. Você quer ver um exemplo de alguém que renunciou tudo? No mesmo texto. Versículo 26. Eles se admiravam ainda mais, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus disse-lhes, olhando para eles, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são... Então a salvação vem de quem? De Deus, através de Cristo Jesus. Agora veja Pedro, olha o exemplo. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e... Ô Jesus, Senhor, nós deixamos tudo, lembra-te? Pedro disse que deixou o quê? Aquele jovem rico não quis vender suas propriedades, por quê? Porque amava elas, amava os seus recursos. E Jesus nos chama pela fé. Algumas pessoas Jesus chama para o ministério, não são todas que vivem do ministério. Mas Jesus, irmãos, Ele te chama para viver na fé. Amém? Ele te chama para viver o movimento da fé e a obra da regeneração. Agora veja, Pedro diz, nós tudo deixamos e te seguimos. Agora veja a resposta de Jesus. Você está antenado aí? Versículo 29. Olha esse texto, irmão. Lembra do que Pedro deixou? Vamos recapitular? Um dia Pedro estava pescando em Lucas 5. E depois de não ter pescado nada a noite toda, Jesus então pediu o barco emprestado enquanto eles lavavam as redes. E Jesus então, pedindo que o barco fosse recuado um pouco da praia, Jesus ensinava as multidões. E Pedro lavava as redes. Pedro então, lavando as redes, Jesus disse-lhe, Simão, lançai as vossas redes ao mar. Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. Mas sob, debaixo da tua palavra, iremos. E Pedro foi. E Pedro foi com um barco, e lançaram a rede, e começaram a puxar peixes, e fizeram um sinal, e o outro barco atracado veio, e o outro barco veio, e os dois barcos voltavam então à praia, completamente lotados de peixes, a ponto de quase afundarem. E quando Pedro chega na praia, Pedro se prostra diante de Jesus, dizendo-lhe, eu sou pecador. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, segue-me. E a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens. E deixando... Alguns pregadores dizem que ali Pedro montou uma grande empresa de pescaria. Na minha Bíblia diz que Pedro deixou tudo para trás.
Certa vez Jesus está caminhando com Pedro e eles descem a Cafarnaum, a casa de Simão, e lá eles encontram a sogra, que estava doente. É sinal que Jesus tinha uma moradia, tinha uma esposa, tinha uma sogra. Se filhos tinha, eu não sei. Mas Pedro deixou tudo por Jesus. Agora veja. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, quantas vezes mais? Tem alguma Bíblia que diz 99? Quem tem Bíblia aí? Quantos diz na sua Bíblia? Vou repetir. Que não receba 100 vezes tanto, já... Aonde? Já onde? Meu irmão, no presente, nesse tempo. Você não vai ficar feliz? Sabe qual é o grande segredo do cristão? Eu não estou nem aí, irmão, para as coisas que os meus olhos veem, porque o meu coração está nas coisas que estão intocáveis no meu depósito celestial. A maior riqueza de um homem é ganhar almas. Mas Jesus disse a Pedro: não há quem tenha deixado sogra, sogro. Não tem, né? É fácil deixar sogro e sogra, é coisa melhor que tem, irmão. Não está citado por Jesus aqui, glória a Deus, aleluia. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs. Irmão, olha aqui para mim. Quanto eu renunciei muitas vezes à família. Durante tempos, eu lembro que eu, a pastora, ficávamos isolados, ficamos em desertos, muitas vezes sozinhos, irmãos, sem receber um telefonema. Por várias vezes, aniversários, que a única pessoa que me deu parabéns foi ela. Mas, no entanto, eu sabia que era o amor de Deus que me sustentava. E sabe por quê? Porque a família, no momento, despreza-nos por causa da nossa fé. Porque eu priorizei sempre o reino, priorizei sempre a obra. Nunca foi o trabalho, sempre foi o reino. Quando chegou um momento na minha vida em que Deus me pôs numa situação, ou o trabalho secular, ou a obra de Deus, eu não tutibiei, eu não voltei atrás. Eu sabia que eu abandonaria um salário, eu não tinha nem expectativa de receber salário, eu fui pela fé, me joguei completamente, deixei um trabalho que eu amava. Mas por quê? Porque maior obra tinha Deus na minha vida. Irmão, eu deixei tudo. Meu pai não entendia, minha mãe sabia: filho, faça o que você está fazendo. Mas meu pai muitas vezes dizia: Leandro, meu Deus do céu, o que você vai fazer, cara? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu sabia que era Deus que tinha o controle sobre a minha vida, nunca atendi uma pessoa sequer sem dar devida atenção, nunca tratei uma pessoa melhor do que outra, porque eu sei que quando você trata alguém, quando ninguém trata bem, é Deus que está olhando e é Deus que sabe que você está fazendo algo por Ele. Eu digo sempre aqui na igreja, qual eu sou pastor há 7 anos, não são 7 meses. Às vezes a pessoa olha o pastor andando num carrão e diz: poxa vida, o pastor está muito bem. Graças a Deus, eu tenho até crédito para pagar um financiamento. E olha, e se a igreja estivesse mal, irmão, a igreja não pagaria os funcionários, que são 4 no primeiro dia do mês, que foi ontem. Mas isso tudo, irmãos, perto daquilo que Deus tem para mim lá num depósito guardado, é incomparável. Deus Ele te acrescenta aqui, mas não é para você se tornar escravo do que Deus te dá. O Evangelho nunca te tira nada, o Evangelho sempre te acrescenta. Não venha com essa: ai, Deus está pedindo. Deus te pede a tua vida, Ele não te pede teu carro.
Deus não vai pedir a tua casa. Jesus pediu. Aquele jovem rico, ele fez um teste de renúncia. Vai, vende tudo, vende tudo, dê aos pobres, vem e me segue. Aquele homem estava com seu coração nas riquezas. Escuta aqui, você que é movido pela fé, você que tem a obra da regeneração, não é movido pelos que os teus olhos dizem que você tem que ver. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não acabou aqui. Não receba 100 vezes nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães e filhos e campos. Com o quê? Você está disposto a viver para o Evangelho? Deus vai te tirar do pó e Deus vai te abençoar. Deus exalta todo aquele que se humilha. Agora, esteja preparado. Se os invejosos baterem na sua porta, não tenha medo. É Deus quem te guarda. Ninguém intentará contra você. Pastor, tem olho gordo. Pastor, tem um amigo meu que nem chora, escorre banha do olho. Não te preocupes, meu querido. É Deus que te fortalece. Não tenha medo. Mova-se pela fé. Viva o reino de Deus. Não vive debaixo do jugo do pecado. Não viva debaixo do espírito de Mamon. E eu vou lançar um desafio de fé agora. Ninguém vai dizer amém? Aleluia. Poxa vida, o pastor caiu na carne agora. Carnalizou a mensagem. Vou dizer mais. Jesus não termina aqui. Ele diz, e no século futuro, a vida eterna. Olha aqui para mim. Os apegados em dinheiro não herdarão o reino dos céus. A avareza é uma obra da carne. Diga, avareza é uma obra da carne. Diz Paulo em Gálatas 5:22, que quem anda inclinado para a carne, satisfaz a carne. E lá ele numera as obras da carne. O avarento não herdará o reino dos céus. Quem é o avarento? É aquele que é apegado ao dinheiro. É aquele que vive por causa das riquezas. Trabalha. E é por isso que está sempre cansado e sempre pondo no saco furado. Ele faz o Deus dele Mamon. Mamon não é um demônio. Tem gente que acha que Mamon é um demônio. Não é, irmão. Mamon tipifica um Deus egípcio. Mamon é uma palavra de origem aramaica que representa um Deus pagão. Só que por detrás desse Deus pagão, existe uma obra da carne, a avareza. Vou te dar um exemplo de avareza. É o sujeito que pode sair com a família para jantar, para comer uma pizza, mas ele é tão avarento que ele prefere então fritar uma pipoca em casa e repartir com os filhos. E conta as pipocas. Você já comeu 5, hein? O avarento é aquele que quando ele lava o carro, ele ora para Deus não mandar chuva, porque ele não vai sair de casa se chover, porque o carro está limpo. Nenhuma irmã vai dar glória a Deus aí? O avarento é aquele que ele não põe 5 no carro, porque pode entortar o eixo. Quem que já perdeu carona por causa desse negócio de 4 no carro aí? Eu já. Já fui embora a pé uma vez, porque um primo meu disse assim, ô Leandro, desculpa, mas não vai dar para ir 5, porque senão entorta o eixo. De um Chevette antigo ainda, né? Que é forte pra caramba. Graças a Deus ele se converteu, irmão. Aquele ali não era avarento, aquele ali era um mistério, né? Misericórdia, era a própria avareza. A avareza se converteu. Uma vez eu lembro, irmão, eu e ela namorávamos, meu primo namorava a prima dela. Aí nós assim, vamos fazer um lanche? Aí eu lembro que nós estávamos na casa dele, a minha tia falou assim para ele, não, eu frito uma batata para vocês. E eu disse, não, nós vamos comer um lanche sim. Aí no outro dia nós íamos comer lá na casa dele. E aí ele assim, puxa vida, não tem refrigerante? Eu falei, não, eu vou comprar. Eu comprei o refrigerante. Comprei o refrigerante. Quando eu fui procurar copo, irmãos, eu abri um armário. Tava cheio de litrão de refrigerante, não era? Ai, tem refri, ó. Miserento. É a mistura de miserável com avarento. E eu comprei uma coca, irmão. Podia ter comprado uma, sei lá, um barecoca, aquelas antigas. Barecola.
A avareza é, irmão, irmã querida, moça, antes de casar, saiba se o teu namorado ou noivo não é um avarento, tá? Porque ou ele se converte ou você vai ter problema no casamento. E nessa hora não adianta fazer assim não. E se está casado com um, pede para Jesus transformar, porque ele vai para o inferno. Eu não saí da mensagem não, irmão, a mensagem está aqui viva. Somos movidos pela fé e pela regeneração. Quem é movido pela fé deixa tudo pelo Evangelho. Eu não estou pedindo que você traga tudo que você tem, mas que você prove seu amor pelo reino. Deus nos chama. Ele provou seu amor para conosco através de Cristo Jesus. Agora, pior é que tem gente que é tão avarento que hoje não veio. Sabe, né? Deixa eu te dizer. A libertação já aconteceu na sua vida quando o Evangelho te alcançou. Agora a batalha é na sua mente. Toda maldição foi quebrada. Há um tempo para o deserto e há um tempo para estar no jardim de Deus. Eu já passei por um deserto na minha vida terrível, irmãos. Mas sempre louvando a Deus. Sempre dando glória a Deus. Há um tempo para andar no vale da sombra da morte, irmão. Mas tem um tempo que Deus te leva para o cume da presença dEle. Em todas as circunstâncias, o apóstolo Paulo diz, volta lá para Romanos para a gente encerrar. Em todas as circunstâncias, Romanos 8. Em todas elas. Quem te separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Hipótese nenhuma, irmão. Nada te separará do amor de Deus. Amém? O amor de Deus sempre te alcança. Mas muitos estão separados do amor de Deus por causa da avareza. Tem gente que gasta com comida. Tem gente que gasta com cachorro. Tem gente que gasta com roupa. Tem gente que sai na noite, consome bebida, que paga bebida para amigo, que paga para entrar no show, que compra ovo de Páscoa, que a gente entra nos mercados, misericórdia, a gente sai com um galo na cabeça. É para lembrar que você tem, compre um ovo, compre um ovo. E você chega lá e você encontra aqueles ovos de Páscoa, 80, 50. Meu Deus, deve vir 1 litro de gasolina dentro, não é possível. Mas quando se trata de oferta na igreja, rapaz, olha aqui para mim. Eu não sou conferencista que eu vou embora domingo ou amanhã. Domingo eu estou aqui pregando, irmão. Aleluia. Eu não vou dizer assim para você, irmão, você vai ter que dar tanto. Mas eu tenho certeza que Deus, irmãos, Ele é um Deus que fala. O problema do coração do homem é que ele é enganoso. Talvez no seu consciente você pense, eu vou trazer uma oferta generosa. Talvez a sua generosidade não seja aquilo que vai provar a sua fé, o mover da sua fé. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Deus quer acrescentar 100 vezes mais. Olha aqui para mim. Eu perdi a minha mãe há 3 anos. Em maio faz 3 anos. Mas antes dela morrer, eu já tinha muitas mães cuidando de mim aqui. Muitas. Tem muitas senhoras que me tratam como filho. Me amam como filho. Porque eu, muitas vezes, renunciei o tempo com a minha família, com a minha mãe e meu pai. Tem uns crentes frouxos, que eles primeiro querem se despedir do pai. Minha mãe, ela sabia que na minha vida, primeiro era o reino de Deus, era a igreja. Eu dizia para ela, mãe, não vou poder estar no seu aniversário. O último aniversário da minha mãe, eu não fui, porque eu tinha um batismo na chácara.
E eu poderia, por que eu não fui no aniversário da minha mãe? Minha mãe morreu. E um dia eu estarei diante do Senhor Jesus e quero ouvir do meu Jesus, do meu Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele sabe que eu renunciei. Meu avô faleceu em 2005. Eu não fui no enterro do meu avô, porque eu tinha que fazer a obra de Deus. Era uma quarta-feira e eu pregava numa congregação. Tem gente que mata a avó toda semana para não vir na igreja. Eu não sei, irmão, que tipo de reino você está servindo. Se é o seu próprio ventre, se você está buscando a Deus por um benefício para você. A cruz nos beneficia em tudo, principalmente com a salvação. Amém? Em todas as coisas somos mais do que? Ponto final. Ele nos amou para que fôssemos mais do que vencedores. Fique em pé no seu lugar.